Fala Fogão, 5 de janeiro está começando aqui a segunda edição do Radar Alvinegro e nesse segundo vídeo do dia eu quero trocar uma ideia com você a respeito desse planejamento de contratações e montagem de elenco que o Botafogo vai buscando implementar nesse começo de temporada. Você vai lembrar muito bem que em dezembro o Botafogo estava quieto, totalmente quieto em relação à movimentação de mercado. Na verdade, buscava ainda internamente chegar no denominador comum com o Anderson Moreira, a confirmar a permanência do treinador, até porque o Anderson, você vai lembrar, ele fez algumas exigências. Entre essas exigências, ter voz ativa na montagem do elenco, que está acontecendo, a gente está vendo isso acontecer na prática, né, com as indicações do treinador, e também as garantias, as tais garantias, de que o Botafogo teria capacidade de montar um time competitivo logo no começo da temporada. Isso porque o Anderson tinha receio, claramente um receio, e falou sobre isso em entrevista no GE e na ESPN Brasil, né, em relação a ser fritado no campeonato estadual, ou seja, o Botafogo não conseguir montar um time competitivo, o treinador de repente não fazer um bom trabalho e nem chegar na Série A do Campeonato Brasileiro. É claro que a questão da janela de transferências, que é uma novidade para a temporada de 2022, modificou os planos da diretoria. Todo mundo sabe que a diretoria já tinha deixado bem claro. Até metade de 2022 o Botafogo tem um orçamento ainda de Série B. Quando chegasse em maio e junho, a ideia da diretoria era dobrar a folha salarial, chegando numa folha de 5 milhões de reais. Isso inclusive está no documento que é o planejamento do Botafogo, né? Plano de metas e tal, tá lá estipulado. 5 milhões de reais para o futebol a partir do meio do ano. Só que com as janelas, 19 de janeiro a 12 de abril é a primeira, 18 de julho a 15 de agosto a segunda. Isso naturalmente forçou a diretoria do Botafogo a ter que rever esse posicionamento, tendo que fazer movimentos de mercado agora, começo do ano, em janeiro já. Obviamente seguindo aquela linha que era de preferência do Anderson Moreira. Só que entra um ponto aqui, Fogão, muito importante, que a gente não pode desconsiderar. Em dezembro, a gente tinha aquele acordo com o Sindiclubes e o Ministério Público do Trabalho, certo? Que limitava o pagamento de salários a 60 salários mínimos. Esse acordo ele se extinguiu em dezembro. Agora, em janeiro, não existe mais esse acordo na Justiça. E a gente nem deve ter um novo acordo, porque o que ferrava o Botafogo, em bom português, era que a gente tinha uma série de penhoras. Só que agora, com as dívidas estruturadas, com o regime centralizado de execução das dívidas cíveis, trabalhistas e também com a dívida estruturada da parte tributária e previdenciária, o Botafogo não deve mais ser estrangulado pelas penhoras, aquela penhora, aquela bomba que do nada surgia no noticiário. Inclusive, te convido aqui a fazer um exercício de memória. Há quanto tempo você não vê uma notícia de penhora no Botafogo? Já tem algum tempo. Uns 2, 3 meses pelo menos, ou até mais agora. Então, de fato, isso era um ponto que estrangulava o Botafogo. E a gente necessitava desse acordo na Justiça para poder garantir o pagamento dos salários. A partir do momento que as penhoras somem do radar do Botafogo, a gente não precisa mais se preocupar com esse acordo na Justiça. E a limitação do teto salarial passa a não mais existir, o que não significa dizer que o Botafogo vai sair contratando um jogador de 300, 400, 500 mil reais. Basta você ver, por exemplo, que quando surge um jogador pedindo 200 mil, o Botafogo já se assusta e encerra até as conversas, nem abre conversa na verdade. Eu falaria aqui, encerra as negociações, mas nem abre conversas quando a pedida inicial é essa. E naturalmente não tem como a gente ignorar esse fato, porque quando a gente fala de Série A, um jogador minimamente ok, na realidade atual de Série A, é de 150 mil para cima. O próprio Docésio Melo já falou sobre isso. É impressionante, pô, fora da realidade. Qualquer jogador de Série A parte de no mínimo 150 mil para cima. Então a gente já tem alguns casos nesse começo de temporada. O zagueiro Reinaldo, por exemplo, teve uma pedida inicial acima daquilo que o Botafogo estava entendendo que seria necessário pagar e o Botafogo simplesmente desistiu. O Reinaldo que fez um bom campeonato da Série B pelo Goiás. Teria um porquê da contratação pelo menos, sabe? Um propósito assim, o cara fez um bom campeonato, veio jogando direto e tal. Já o Klaus, reserva do Ceará. Aí o Botafogo vai no Klaus, por quê? Porque de repente dentro dessa realidade financeira do velho Botafogo, o Klaus se encaixa, o Reinaldo passa longe. Então a gente vê o Botafogo passando de um modelo onde ele estava fazendo um planejamento todo cauteloso para, de repente, acelerar esse processo de busca por reforços. E nesse processo acelerado de busca por reforços, com a indicação do treinador, naturalmente vão surgir alguns nomes que a torcida do Botafogo vai questionar. É o caso do Klaus, é o caso do Fabinho, jogadores aí que estão bem encaminhados para acertar com o Botafogo, né, e devem reforçar o Glorioso agora em 2022. Mas isso tudo é importante a gente pensar pelo seguinte, a gente está falando de um momento ímpar na história do Botafogo. E eu sinceramente não estou entendendo essa corrida desenfreada do Botafogo, passando de um modelo de vamos com calma, vamos devagar e tal, para de repente especulação atrás de especulação, sabe? Eu sinceramente não estou entendendo. Tá me parecendo muito mais uma exigência do Anderson Moreira
do que efetivamente algo que a diretoria do Botafogo já tinha definido assim. É essa linha que a gente vai seguir. Porque a gente tem que pensar, Fogão, que esse ano de 2022, embora exista essa situação da janela de transferência e tal, muito em breve a gente deve ter a SAF sendo estabelecida, entrando em operação com a chegada do investidor, o que vai nos possibilitar montar um time mais competitivo para a Série A e para a Copa do Brasil. A janela só vai até 12 de abril, mas certamente daria tempo da gente fazer algumas contratações, inclusive avaliando, por exemplo, os jogadores que vão se destacar no Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, de São Paulo, enfim, a gente sabe que isso acontece, né? Surgem bons valores todo ano em algum estadual, especialmente no Campeonato Paulista. O Oyama, por exemplo, saiu de lá, o Diego Gonçalves, o Daniel Borges, e todos vieram depois para o Botafogo. Claro que nesse ano é diferente do que aconteceu em 2021. Não tinha a questão da janela. Então aquele objetivo da diretoria de reforçar o elenco em maio, junho, a gente poderia fazer isso. Esse ano não. Esse ano não mais. Tem a exigência da FIFA. A gente pode contratar, mas só vai poder utilizar o atleta a partir do dia 18 de julho. Ou seja, já vai ter passado bastante tempo do começo do Campeonato Brasileiro. Então o Botafogo eu até entendo. Vamos fazer algumas contratações agora, no começo. E sinceramente, Breno, Vinícius Lopes, Erisson, são nomes que tiveram boa aceitação entre a torcida botafoguense, porque são jovens, né, potencial de dar retorno técnico, financeiro. A torcida, de modo geral, entendeu. São pedidos do Anderson, especialmente o Breno e o Vinícius Lopes, mas são jogadores que têm esse potencial, né, que a torcida enxerga algum potencial para poder dar esse retorno técnico e financeiro. Quando a gente passa a olhar para um outro tipo de jogador, como é o caso, por exemplo, do Fabinho, veterano, 35 anos, ou então o Klaus, a gente começa a ir para um outro caminho. Qual é o propósito da contratação de um jogador de 35 anos que nunca foi uma sumidade assim em nenhum clube por onde passou, e aí do nada ele vai chegar no Botafogo de repente para ser esse pilar de sustentação? Porque o Anderson Moreira está querendo trazer um cara mais veterano, certamente para contar com a experiência dele dentro de campo. Deixando bem claro, Fogão, qualquer jogador que chegue no Botafogo vai ter o meu apoio. Tá? Vai ter o meu apoio, porque o cara indo bem com a nossa camisa, a gente fica feliz, fica satisfeito. Então não vou sair aqui criticando à toa. Agora, antes dele entrar em campo, a gente tem obviamente que fazer essas ponderações. No mínimo, essas ponderações. Especialmente porque a gente tem esse horizonte de SAF, de chegada do investidor. Então eu realmente não estou entendendo a ideia do Botafogo de acelerar certas contratações. A ideia de contratar jovens com potencial para dar retorno técnico e financeiro, beleza, a gente entende. Breno, Vinícius Lopes, Erisson seriam jogadores que poderiam agregar, de fato poderiam agregar. Agora, Fabinho, Klaus, eu também vi o nome do Lucão, zagueiro do CSA, ou Luiz Otávio, que jogou pelo Ceará, pelo Bahia. Esses caras, qual é o propósito? Luiz Otávio, por exemplo, pede 200 mil por mês. E o Botafogo já se assustou com a pedida. E aí, inclusive, a gente entra num outro ponto aqui, que é exatamente essa situação do Botafogo precisar entender que para a gente ter um time competitivo na Série A, a gente não vai conseguir ter um time efetivamente competitivo pagando 40 mil, 50 mil, 70 mil. É realidade de Série A. Na Série B você consegue fazer isso. Tanto é que o nosso time tinha vários jogadores que recebiam ali 40, 45, 50, 30. Só que na Série A é diferente. O nível é acima, o sarrafo é mais alto. Então a gente precisa também entender que, beleza, nesse primeiro momento eu não tenho a capacidade financeira de fazer certas contratações, dá uma segurada, porque já tem a questão da SAF, a chegada do investidor. E a gente vai ter a possibilidade de ter alguns reforços mais pontuais, mas que agreguem de fato essa qualidade. Faz sentido você sair contratando certos atletas meramente porque o treinador está com receio de ser fritado e de repente ser demitido antes da estreia da Série A? E sinceramente, a base que o Botafogo tem para essa temporada, mais os garotos que subiram, e de repente um Breno, Vinícius Lopes, Erisson chegando, já seria suficiente para a gente fazer um campeonato carioca dentro da meta do alvo da diretoria, que é chegar pelo menos na semifinal. Convenhamos. Acho que todo mundo vai concordar em relação a isso. A gente vai pegar o quê? Madureira, Bangu, vai pegar Boa Vista. Cara, o Botafogo, com a base que tem, vai fazer frente e tem que ganhar. Não dá pra gente repetir, por exemplo, os anos anteriores, que a gente fez um campeonato carioca horroroso. Ridículas as campanhas. Com a base que a gente tem, dá pra fazer um bom campeonato. Pelo menos batendo essa meta aí da diretoria, semifinal. Pelo menos. Mas isso porque a gente tem que enxergar esse ano de 2022 para além do campeonato carioca. Essa questão de ter um treinador que está com receio de ser fritado se não fizer um bom trabalho no estadual, não pode pautar as decisões do Botafogo.
Daqui a pouco chega o investidor, daqui a pouco a gente tem a SAF. Então faria muito mais sentido a gente dar uma segurada, contrata jovens nesse começo para fazer aquele complemento de elenco e deixa aquela bala na agulha para você poder realmente trazer os caras que vão fazer a diferença um pouquinho mais adiante, dentro dessa janela, logicamente, que vai até 12 de abril, de 19 de janeiro a 12 de abril, mas trazendo esses caras para o Campeonato Brasileiro, para a Copa do Brasil. Tenho certeza absoluta que nenhum torcedor botafoguense, embora todos nós desejamos ganhar o Campeonato Estadual, vai disputar, tem que chegar e tentar ganhar, verdade seja dita. Mas tenho certeza absoluta que todo torcedor botafoguense, entendendo que é um ano de transição, onde a gente passa de um Botafogo velho, aquele Botafogo que tem várias dificuldades, para um novo Botafogo, que tem um horizonte de estruturação, de ser mais competitivo, tenho certeza absoluta que a torcida botafoguense não ia ficar pé da vida, porque de repente no começo de temporada a gente só trouxe jovens com potencial para dar retorno técnico financeiro. E o material humano, pelo menos na minha visão, seria suficiente para a gente fazer um campeonato estadual digno, chegando pelo menos ali nas semifinais, conforme é o objetivo e a meta da diretoria. Mas no fim das contas a gente está vendo algo completamente diferente. A gente está vendo o Botafogo acelerar algumas contratações, começar a trazer uns nomes que são para lá de contestados pela torcida e, na minha opinião, não faz sentido. Vou torcer pelo sucesso de cada atleta que tiver no Botafogo, obviamente. É o meu papel como torcedor, o seu papel como torcedor. Não vou ficar aqui, quero que dê errado para falar, não falei, não disse. Eu não sou assim porque se o cara for bem, o Botafogo tá indo bem. Se o Botafogo tá indo bem, todos nós estamos felizes. Mas que nesse momento cabe a gente contestar o porquê dessa mudança de postura. Parece até que a gente vai ficar como velho Botafogo a temporada inteira, que a gente tem que sair correndo para pegar esses caras assim do nada, só para dizer que a gente está contratando. E sinceramente, na minha visão, não faz sentido, até porque o horizonte promete ser bem diferente, com a chegada do investidor, enfim, mais recursos para a gente poder fazer um grande campeonato brasileiro e também uma grande Copa do Brasil. Enfim, é a transição do velho para o novo e algumas práticas insistem em permanecer. O modus operandi de indicação de treinador tá aí. A questão do head scout, da equipe de inteligência de mercado, nada disso foi para frente. A gente espera que com a chegada de John Textor, essa parte de inteligência, de análise, tecnologia, tudo isso melhore no Botafogo, dê um salto de qualidade que vai fazer a diferença. Mas e você, Fogão, o que você pensa a respeito de tudo isso que eu trouxe aqui? Te incomoda também esse planejamento de contratações e montagem do elenco, que passou de nenhuma contratação para um monte de nomes sendo especulado e muitos deles questionáveis? Deixe seu comentário aqui embaixo, quero saber a sua opinião. Sua participação aqui no canal é sempre muito importante. Deixe o seu like se você gostou desse vídeo e volta aqui no Fala Fogão amanhã, porque amanhã, conforme você sabe, é rodada tripla. Tem Radar Alvinegro primeira edição, segunda edição e live às 10 da noite. Eu aguardo vocês no próximo vídeo.